Isso. Que a graça do Deus esteja com vocês, né? Tchau. Isso, esteja em paz, isso. Xalavá. Tá certo. De nós já vai começar, tá certo? Então, vamos começar a nossa conversa, né? Como sempre, eu faço um resumozinho para nós poder direcionar nossa conversa. Eu pedi a vocês, que, se possível, que desse uma olhada na carta aos Coríntios 1, do apóstolo Paulo. De quem olhou e quem viu tudo que nós fez, ele falou que esta é uma carta onde Paulo enaltece que o caminho para se chegar a Deus é seguindo Cristo, é sendo um Cristo. Ou como que o próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Mas nessa conversa, nesse livro, também tem algumas coisas bem humanas que eram necessárias para aquela época, mas tem também uma coisa muito importante, que eu acho que é o ponto central dessa conversa. Quem é o Cristo que serve de caminho para Deus? Eu estou perguntando isso porque as mais variadas correntes cristãs oferecem um Cristo diferente. Cada uma oferece um Cristo diferente, dando ênfase a este ou aquele ensinamento. Então, essa é uma das coisas que com certeza nós vamos ver hoje. O caminho para se chegar a Deus é através de Cristo, é sendo um Jesus Cristo. Agora, que Jesus Cristo é este? Que Cristo é este? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se vocês quiserem colocar as perguntas, estou à disposição. Boa noite a todos. Carla Meneghetti, como unificar o caminho para Deus com Cristo? Bela pergunta, é o que eu disse, né? Como unificar o caminho para Deus através de Cristo? Usando os ensinamentos do Cristo. O caminho para Deus através de Cristo, ele é formado como eu posso dizer, pelos ensinamentos que o Cristo deixou. Não pode ser inventado nada. Não pode ser dolada nenhuma pílula. Não pode ser negado nada que o Cristo falou. É preciso ser fiel ao Cristo. Esse é o caminho da unificação para chegar a Deus. Sabe, o Cristo diz assim, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ponto, acabou. Não tem o que discutir. Ou é Deus ou é a matéria. E aí você escolhe. Eu quero seguir a Deus, eu quero servir a Deus. Não, eu quero servir a matéria. Gelo de problema. Cada um tem o direito de colher. Claro, tudo isso dentro
das ataçada pova, das ataçada vida humana. Por exemplo, Cristo também diz, não amealhe bem na terra. Ponto, acabou. Vai discutir o quê? Aonde você vai arrumar, vamos dizer assim, elementos que justifiquem você amealhar bem na terra? A coisa é tão achinguitante que no livro dos Espíritos chegas a ter uma pergunta que diz assim, aquele que junta bens na terra para deixar para os seus filhos, para deixar para os seus descendentes, tem alguma valia? E eles dizem não. Sabe, nem esse argumento, que é um argumento que muito cristão usa. Cristo disse que eu não posso amealhar bem na terra, mas eu vou comprar uma casa para deixar para o meu filho. Senão eu não vou ser um pai bom. Este é o caminho. O caminho é o próprio ensinamento do Cristo. Sabe, quando Cristo ensina não amealhe bem na terra, a Igreja Católica não deveria lutar por dar terras a quem não tem. Isso é amealhar bem na terra. Este é o caminho. O caminho para Deus através de Cristo é ser fiel ao ensinamento, mas não ser fiel ao que você quer do ensinamento, ser fiel àquilo que, vamos dizer assim, lhe dá prazer em ser. Este é o grande resumo deste livro, quando o Paulo diz, a lógica humana é contrária. A mensagem que nós traz é mensagem de doido. Sim, porque para o ser humano é doido não se pensar na vida humana. E Cristo nunca pensou na vida humana. Para o ser humano é doido não se pensar na família e não ter o apego familiar. Mas Cristo nunca pensou na família, quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem são minha mãe, quem é minha mãe. Isso que nós precisamos compreender. Tem que ser muito fiel ao ensinamento. Não dá para você dizer, esse eu sigo, aquele eu não sigo. Guste cósmico. Dentro do que pude compreender na carta de Paulo aos Coríntios, me parece bem claro que esse amor a que se refere na carta e todos os mestres também falam seria o único caminho a seguir. Qualquer outro caminho só levaria a mais labirintos sem saída. E a entrega total à nossa cruz exemplificada por Cristo Jesus seria abandonar toda a ilusão da matéria internamente e se entregar totalmente a esse amor sublime de Deus? Não só isso. Gifia tem duas perguntas. Faça a primeira, Gi, depois nós respondemos a segunda, por favor. Esse amor a que se refere na carta e todos os mestres também falam, seria o único caminho a seguir. Qualquer outro caminho só levaria a mais labirintos sem saída? Perfeito. Apenas o amor. Tem uma parte na carta de Paulo aos Coríntios em que ele fala da sabedoria. E fala que essa sabedoria não é humana. Essa sabedoria a que Paulo se refere, a sabedoria ensinada por Cristo, não é a sabedoria oriunda do conhecer, mas é uma sabedoria oriunda do ser, mas não um ser humano, um ser que é em essência o amor. Essa é uma coisa muito interessante.
vocês acham que o caminho para se chegar a Deus é através do conhecimento, através do ensinamento, através do você aprender. Mas não é este. O caminho para chegar a Deus é a sabedoria. E a sabedoria nada tem a ver com saber ou conhecer. Sábio é aquele que sabe praticar aquilo que lê, aquilo que toma conhecimento, a informação que recebe. Aquele que sabe praticar, não é aquele que apenas decorou, que apenas sabe. E quando alguém, qualquer um, pratica o ensinamento de Cristo, ele é, como diz João, o verbo, a ação do amor. A prática de qualquer ensinamento ensinado por Cristo é a ação do amor. Porque o Cristo é o próprio amor. Então isso é preciso ficar, como se diz, ficar bem claro. Sim, você precisa ouvir ensinamento. Não, você não precisa decolar ensinamento. Você precisa aprender a praticar o ensinamento. E cada vez que se pratica o ensinamento, que realmente se pratica o ensinamento como um todo, porque tem muita gente, por exemplo, que pratica o ensinamento, descendo a mão direita vê o que a esquerda fez. Ponto, já não praticou só um, não praticou todos. Então, quando você consegue praticar na íntegra todo o caminho pavimentado pelos ensinamentos, aí você consegue estar em prática no amor, como você falou. A segunda questão que você me pergunta é sobre a cruz. Não, a cruz não é os envolvimentos materiais. A cruz é o próprio sofrimento. Veja, tem uma passagem que nós ainda vai ver no Evangelho de Mateus, que Pedro diz para Cristo, depois que Cristo fala que vai ser crucificado: regemos ao Senhor para que isso não aconteça. E Cristo diz: cala a boca, você está falando igual um ser humano. E vai falar isso também no momento da prisão. Pedro, guarde a espada, você está parecendo um ser humano. Porque só o humano luta contra o sofrimento. Luta para não ter sofrimento. Luta para poder organizar uma vida onde não haja o sofrimento. E mas me desculpa, é impossível alguém passar, não vou nem dizer 100 anos, 50 anos, um ano, um mês, um dia, sem que tenha alguma contrariedade. O ego não deixa você viver sem contrariedades. Então, querer fugir da contrariedade, querer escapar da cruz, querer se esconder dos soldados romanos do dia a dia, é que é contrário a ser cristão. O cristão não busca a cruz, mas o cristão não foge da cruz. Ele não pede a Deus que lhe dê força, ele não pede a Deus que lhe tire o sofrimento, ele não pede a Deus que a vida dele seja boa. Desculpa, se as pessoas tivessem noção do que é Deus abençoe você, olha, compreenderiam que isso passou a ser um discurso sem nenhuma razão de existir. Porque quando Deus abençoa, Ele está abençoando no sentido de dar ao Espírito a prova que o Espírito tem que ter. Então o ser humano, quando fala isso, na verdade, está
de desejando etiapa o mal do outro. As que lhe respondi, né? A primeira parte que tem a ver com a prática do amor, com a prática do ensinamento, que é o amar, e a segunda parte, então, a crucificação que você deve se orgulhar, que você não deve fugir, também não deve pedir, é a própria contrariedade nossa de cada dia, não é isso? Bruno Silva. Cristo seria uma frequência? Não, esquece que isto é uma palavra. Que isto é uma palavra. Como toda palavra, é a representação gráfica de uma ideia. Que isto é uma ideia que o ser humano tem. Por quê? Porque no universo não existe quisto. Existe espírito. Existe espírito. Não quisto, não Emmanuel, não Joaquim, não outros nomes qualquer. Existe espírito. Espírito não tem nome, não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem religião. Então, nós usamos muito a palavra quisto ao falar aqui, para que vocês tenham alguma referência, porque vocês têm um quisto dentro de vocês. Cada um tem um quisto, cada um tem uma ideia sobre o que é esse espírito, que, vamos dizer assim, é o representante direto de Deus junto ao orbe terrestre. Então, quisto é um espírito. Ele não pode ser uma frequência, porque se ele fosse uma frequência, ele seria energia. Se ele fosse energia, ele seria matéria. E se ele fosse matéria, não teria o princípio inteligente. Então, Cristo é um espírito. E a própria palavra espírito também não tem menor significado para o mundo espiritual. Cristo é quem é. Nós usamos palavras para poder falar com vocês. Cris, sua voz está com uma emanação mais crística, amorosa. Em palestras mais antigas havia outras emanações. Pode falar? Posso? Chabo, urge. Fala direito, filho. Urge. Isso, o tempo urge. Nós está com uma crítica, como você fala, que não deixa de ser amorosa, que seria quase por um pegar pelos ombros, sacudir e dizer, desperta, acorda, está na hora. É neste sentido, toda essa conversa que nós vem tendo esse tempo todo, é justamente nesse sentido, no sentido de dar um sacoaião em vocês, para ver se vocês começam a lutar, porque o despertador já tocou algum tempo atrás. E vocês estão tirando aquela choneca depois que o despertador tocou. Lucas Vardil. Ora vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Coríntios 1, 12, 27. No meio espírita, eu sempre escutei o convite para sermos servidores do Cristo. Eu sempre imaginei a relação de serviço como um fluxo de ordens que parte do Cristo e se irradia aos espíritos intermediários até chegar em nós, como um pensamento dado e uma vontade de fazer algo. Porém, isso é técnica espiritual e pouco nos ajuda na prática. Para o encarnado, o que é servir o Cristo? Olha, muito boa pergunta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse isso ao longo desses 21 anos de conversa. Não existe nada mais individual do que a elevação espiritual, do que a reforma íntima, a reforma de dentro. Não existe nada mais individual do que isso, ou seja, cada um toma conta de si mesmo.
Cada um é responsável por si mesmo. Ponto final. O outro é responsável por ele. Você não tem obrigação nenhuma com relação ao outro. Este é o primeiro detalhe. Até porque você não vai conseguir fazer mal a quem não precisa e mereça receber o mal. Como Cristo ensina, se cada um recebe de acordo com as suas próprias obras, se alguém não roubar e merecer receber o mal, você não vai fazer. E também se merecer não merecer receber o bem, você também não vai conseguir. Você vai ser instrumento para dar a cada um o que ele merece e precisa. Então, não precisa se preocupar com o outro, você tem que se preocupar com você. Quando eu falo em amar o próximo não tem nada a ver com serviço para o outro, mas tem a ver com você, com a sua reforma íntima, com a sua elevação. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, você diz para nós que, e eu conheço essa ordem, de que nós vem aqui para ser agentes do Cristo, fazer coisas para Ele. Não. Ele não precisa disso. Deus não precisa de ninguém para fazer nada, nem do próprio Cristo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então não é para isso que você nasceu. Você nasceu para fazer a sua reforma íntima, para você provocar em si a sua mudança de egoísta para universalista. E para você poder fazer essa mudança dentro de si, é o que nós estamos conversando hoje. Você precisa seguir o caminho guiado pelo Cristo, ou seja, ser apática do ensinamento deixado por Cristo. E é por isso que o Paulo diz que você é parte do corpo de Cristo. Não um corpo físico, mas parte do corpo físico como elemento quístico que transmite, reproduz amor. É nesse sentido, você é parte do corpo de Cristo porque você é um pedaço do amor. Isso nós não podemos esquecer nunca. João, se não me engano, João 3. João diz assim, e o verbo se fez carne. Verbo é ação de uma fase. Qual era a ação do Cristo? O amor. Então não pense em Cristo como espírito, não pense em Cristo como homo, não pense em Cristo como judeu, como árabe, sei lá. Pense em Cristo como o amor, a ação amorosa. Então é preciso colocar em prática essa ação. E quando eu coloco, eu sou também parte do verbo, parte de Cristo. É nesse sentido, e não no sentido de ser parte física, nem no sentido de ser estafeta do Cristo. Se Deus não precisa de ninguém, o que o Cristo veio aqui à Terra trazer as mensagens? Deus não precisa de ninguém, mas você precisa de Deus. Você precisa da encarnação. E por isso Cristo veio para lhe dizer durante a encarnação qual o caminho que você, etiapa, deveria tomar. Cristo não veio aqui para salvar ninguém. Cristo não veio aqui para, como se diz, pagar os pecados, como se fala. Cristo veio para guiar o caminho entre Deus, entre o ser humano, entre a humanidade que você está vivendo
e Deus. O caminho entre a humanidade que você está vivendo e Deus é você arrancar o olho, se o seu olho lhe faz pecar. É você deixar os mortos enterrarem os mortos. É isso que o Cristo veio fazer. Agora, é você que precisa do Deus, é você que eu digo nós, seres espirituais, é que precisamos de Deus, precisamos do Cristo como mestres que nos encaminham para que nós possa conseguir sair desse buraco que nós entrou, onde existe apenas prazer e dor. Nós não entramos, nós fomos jogados aqui. Não é bem assim. Não vamos entrar em detalhes agora, que o pessoal está esperando as perguntas. Vamos lá. Zenóbio. Certo dia o Senhor falou que a felicidade também está na vontade de viver aqui mesmo. Porém, com todas essas informações, bate uma vontade de que toda essa encarnação passe logo, para vivermos sem parte do véu e vermos o resultado da nossa encarnação. Devemos apenas não dar ouvidos a esse desejo ou há uma outra dica? Moço, depende. Na verdade, tudo depende. Depende do quê? Do que é você, de quem é você, para que você vive, como é que você vive. Veja, se você é um ser que se considera espiritual, se você é um ser que imagina que está encarnado para fazer a sua reforma íntima e quer fazê-la, você tem que dar maior valor à vida. Você tem que querer continuar vivo. Para quê? Para fazer mais prova. Para ter mais oportunidade de elevação, para ter mais oportunidade de serviço. Veja, quando eu falo que você deve ter de vontade de viver a vida, eu não estou falando que você tem que ter vontade de casar, de ter filho, de fazer, de viajar, de se arrumar, Não! A vontade de viver é no sentido de dizer, Deus me dê mais provas. Eu quero ficar mais tempo aqui para fazer mais provas. É isso. É isso que é a vontade de viver que eu falo. E quando o ego lhe diz para você, ansiar pela vida espiritual, ansiar por sair da carne, ele está lhe enrolando. Por quê? Porque ele não vai te tirar momento nenhum da carne. Você vai sair na hora que tiver que sair. Ou melhor, ele vai sair de você, né? É outra coisa. Ele não vai lhe tirar, mas ele usa tudo isso para lhe enganar. Para você imaginar que você é tão bonzinho, tão chantinho, tão pulinho, que quer sair da carne. Veja, o espírito que encarna para seguir um roteiro que ele escreveu, e que ele pediu, e que ele sabia que era o importante para ele, renegar a vida humana, é o espírito que renega as suas provas. Porque não existe vida humana, existe prova. Então é isso que eu digo, ter vontade de viver, ter ganância de viver, não um apego à vida humana, mas ter vontade de viver para poder ter provas. E não deixar a ilusão da mente que diz que eu sou tão puro que já quero sair batendo a ginha. Tá certo? Cíntia Caiafa. Desculpe. É possível para o ser humanizado e ainda encarnado como nós viver para o nada, ainda sob a força de Maia? Sim, só tem um detalhe. Não existe o nada para quem está sob a força de Maia.
Então, é possível o ser humano, como se fala, viver no nada? Sim, desde que ele transforme tudo que maia aqui em nada. Compreenda, não é ir para o nada, é transformar o maia aqui, a força de maia aqui, em nada. Sabe, o que é transformar em nada? É você não dar importância. Quantas coisas na sua vida você está dando uma importância tão grande que vai acabar na morte? Eu estou falando diretamente com você agora, tá? Acho que nós temos essa liberdade. Quanta coisa você está se perdendo em coisas que não tem nada a ver com o lado espiritual. Joaquim, claro que não tem, é apenas cultura. Você está se perdendo e que não está deixando você chegar no nada, viver no nada. Sua vida está muito feia, aí fica difícil chegar no nada. Então agora respondendo genericamente, dá para viver no nada? Dá, desde que você transforme tudo que é importante para você em sem importância, em nada. Fernando, poderia comentar a frase de Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo que é lícito convém, fazendo um link com Deus, causa primária? Posso. Tudo é lícito. Tudo que acontecer pertence à lei. É legal. Eu vou até dizer, é bom. É justo. É perfeito. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Essa licitude acontece não por causa do ato, mas por causa da sua origem. Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Humanamente falando, um bandido atirar numa pessoa, um estuprador estuprar uma pessoa, não é lícito. É um ato que não é lícito. Mas se torna lícito. Por quê? Porque vem a partir da origem divina. Então ele se torna lícito, ele se torna perfeito, ele se torna justo. Porque vem de Deus. Agora, filha, só me dá o texto exato que ele fala mas não é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo que é lícito convém. Mas nem tudo que é lícito convém. O que é convir? Vamos dizer assim, faz bem para você. É bom para você. Então, por exemplo, o bandido que atira, o estuprador, o ato não é lícito, humanamente falando, e torna-se lícito por ter sido feito por Deus. Agora, não quer dizer que, para você, o melhor é você se transformar em estuprador. Sabe, eu já disse aqui diversas vezes, existe um motor que zila todo o universo. Esse motor coloca frente a frente as pessoas que precisam, as pessoas, e quando eu estou falando de pessoa, estou falando de espírito, os espíritos que precisam viver o mesmo karma, ou viver um karma. E coloca frente a frente um que cumpre um determinado papel e o outro que cumpre outro determinado papel. Este karma, este merecimento,
pode ter o leasing em débito. Estou só chutando, porque nada disso existe. É só para vocês terem uma ideia. Esse motor que zela tudo isso é o karma. A lei do karma, a lei do que você vai receber amanhã, o resultado de hoje. Então veja, o estupro, vou bater no mesmo exemplo para ficar, não é um ato lícito por humano. Se torna lícito para, como se diz, se torna lícito por causa da sua livre, Deus. Mas não é bom para você tornar-se estuprador. Não é algo que lhe convém. Carlos, ou aqui, se estuprar, estupou, e aí é Deus, é instrumento de Deus, está certo. E muitos têm a missão de estuprar. É bem diferente. Então veja, não é interessante que você transforme-se num estuprador se você não tem a missão de estuprar. Então isso serve como orientação para você estar atento ao seu mundo interno. Porque o problema não é o estuprar, isso é um ato lícito. O problema é você internamente querer estuprar. Internamente você ter, como se fala, a intenção de se aproveitar de uma situação. Internamente, se vai conseguir fazer ou não, já é outro detalhe. Porque essa internação, esse resultado interno, que é a plantação que vai zelar o karma amanhã. Então é isso que Paulo fala. Tudo torna-se lícito porque vem de Deus. Mas nem tudo que é lícito, que Deus faz você fazer, é bom para você. Então tome conta do seu mundo interno e não se deixe levar por essas intencionalidades que a razão cria. PG Silva. Por favor, explicar esta máxima. E pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. Do outro modo, teríeis acreditado em vão. Perfeito. Você só será salvo se você guardar o ensinamento do jeito que ele foi ensinado. De outro modo, é em vão você conhecer, você saber, você citar qualquer ensinamento. Isso tem a ver, e nós já conversou, com o fundamento dos ensinamentos. Sabe, a maioria das pessoas encarnadas, e principalmente religiosas, cristãs, usa o ensinamento para julgar o outro. Pega o ensinamento e usa ele para criticar o outro. Foi com essa intenção, foi com essa base que o Cristo passou aquele ensinamento? Você quer ver um grande exemplo? Tire a trave do seu olho que faz ver o cisco no outro. Tem muita gente que cita isso, citando que o outro está errado. Só que ele não vê que na hora que ele cita isso para criticar o outro, ele está também com uma trave no olho dele. Sabe, o ensinamento do Cristo é para amar o próximo. O ensinamento do Cristo é para respeitar o próximo, caminhos para respeitar. Então, quando eu tomo conhecimento de que eu tenho trave no meu olho, eu tenho que dizer, o problema é o meu olho. Ele não tem cisco nenhum. Eu vou retirar
a trave do meu olho que me faz quiar o cisco no olho do outro. É isso que está sendo dito aí que você falou. Respeitai o ensinamento, respeitai para que ele foi feito, ao invés de você ficar usando o ensinamento para atacar alguém. Ou até para mostrar o quanto você é sábio, né? Tem muita gente que usa o ensinamento, cita, para dizer, viu, eu conheço a Bíblia. Nunca se esqueça, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, cada vez que você não usar o ensinamento como uma espada contra você, você não vai estar sendo fiel ao que o Cristo ensinou. Carlos Cortez. Por que tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios? Poderia comentar? Poderia. É Joaquim. Sabe, Paulo para nós é o nosso mentor. É o mentor deste trabalho. E é justamente nessa fase que você reconhece ele como mentor desse trabalho. Aquilo que nós ensinamos aqui, não existe certo e errado, não existe bom ou mal, não existe bonito ou feio, é loucura. Todos estavam, como não existe bem e mal, aquele ali que não gosta de mim é mal, ele não presta. Sabe, se tudo que nós passa, Deus é causa primária, tudo está programado, isso é loucura. Isso, veja, nós é chamado de herese. Isso é heresia. É isso que tá sendo dito aí. Quando você usa, quando você ensina exatamente o que o mestre falou, ou seja, quando você pavimenta este caminho que a moça do São Paulo falou na primeira pergunta, se você fere aquela visão que os outros têm, que é uma visão fundada no zelar bens na terra, de promover a paz humana, a justiça humana. Se você ataca isso dizendo, pare de acusar os outros e comece a olhar para dentro de você, você é taxado de louco. E essas pessoas vem cobrar, cadê? Prova aí que Deus é causa primária de todas as coisas. Eu vou fazer o que eu quero agora lá, fiz o que eu quero. Eu só respondo o seguinte, será que o que você quis foi você que quis? É isso que Paulo está dizendo, e Paulo é o mentor deste trabalho. Os ensinamentos de Paulo, as cartas de Paulo, nós conversamos sobre todas, mostra bem tudo que nós vem trilhando há 21 anos. Mark Sage, eu acho que eu me glorifico no egoísmo. Como seria aquele que se gloria, glorie-se no Senhor? Isso. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Senhor é o Cristo. O Cristo é o quê? Amar. Amor. Então, se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se porque ama. Dê glória a você mesmo por amar. Ao invés de dar glória por praticar, ao invés de dar glória por rezar, ao invés de dar glória por fazer, ao invés de dar glória por estar aqui. Tudo isso são glórias humanas. A única glória espiritual é glorificar-se por amar. Então, se você quer achar alguma coisa importante, se você quer imaginar que existe algo importante que você faça, dê importância
amor que você é capaz de ter. Cris, haveria possibilidade da manutenção no amor, uma vez que o eu racional não existe, eu posso amar? Não, para o ser humanizado não existe a condição de viver 100% do tempo no amor. Veja, quando você não ama, este não amor foi zelado pelo ego. Se foi zelado pelo ego, este não amor é pova. Aí você precisa amar o não amor. Agora, se você consegue amá-lo o tempo inteiro, você não vai ter mais não amor guiado pela mente. Ou seja, você não vai ter mais pova. E na hora que você não tiver mais pova, sabe o que acontece? Acabou a encarnação. Acabou a vida. Você morreu. Então é isso que eu disse agora há pouco. Tenha vontade de viver para receber mais não amor da sua mente, para que você possa amar esse não amor. E com isso continuar avançando no seu caminho para Deus. Vajiracaya. Coríntios 1, capítulo 13. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Como eu, o ego, que está digitando e fazendo a pergunta, posso viver esse amor, amar? Como amar, mesmo estando esse ego? Com todas essas ansiedades, como eu posso viver esse amor no dia a dia? Vamos tentar voltar à pergunta anterior. Eu disse que o não amor é zelado pelo ego. Mas o não amor é prova. E que se é prova, é para você amar. Então você tem que amar o não amor. Tá aí a hipótese. Como é que você pode amar? Amar o não amor guiado pela sua mente. Você usou só um detalhe no finalzinho, Fia. Ela fala de uma emoção, acho que é... Com todas essas ansiedades. Ansiedade. Com todas essas ansiedades. Quem disse que você tem que deixar de ter ansiedade? A sua ansiedade é guiada pela sua mente. Então ela é sua prova. Então você precisa amar ser ansioso. Amar a ansiedade que você tem. E amar não é você deixar de ser ansioso. É amar a ansiedade. Essa é a prova. Esse é o pequeno detalhe que a mente e a razão mistura tudo. Ele coloca a ansiedade como algo errado. Ela coloca a ansiedade como algo mal. Vamos já a outra lá, né? O ato, agora que chique, que diz que o ato que não presta. Ele coloca a ansiedade como algo que não presta. E aí diz para você quer melhorar? Você precisa deixar de ser ansioso. Mas não é isso. A ansiedade é a prova. E a prova não é deixar de ser ansioso. É você aprender a ser feliz, amar, sendo ansioso. Amar a ansiedade. De você, pelo seu gnome aí, parece oriental. Parece de Krishna, não é isso? E Buda tem uma definição para o sofrimento, para a sua ansiedade, que eu acho muito interessante. Buda, no seu primeiro Sutta, que é quando ele descobre o caminho outro, ele antes diz assim: eu não vim para acabar com o sofrimento, eu vim para lhe ajudar
a aprender a viver com o sofrimento. Então é isso, sim. Eu sou ansioso. Ansioso não é bom? Não, mas eu amo a minha ansiedade. Eu vivo em paz com a minha ansiedade. É isso que é importante. Agora, essa questão de lidar com a mente, ela tem detalhes. E para nós conversar outras coisas, viu? Você vai ver. PG Silva. Como glorificar Deus em nosso corpo? Ele se refere ao capítulo 6, versículo 20, que diz assim: portanto, usem os seus corpos para a glória dele. Isso. Use o seu corpo para a glória de Deus. Não entendo como não entender isso. Ao invés de você usar o seu corpo para ganhar dinheiro, usar o seu corpo para ganhar posição social, ao invés de você usar o seu corpo para conquistar a mulher, use o seu corpo para Deus. Ou seja, use o seu corpo como o instrumento do seu trabalho para poder promover a reforma íntima. Isso quer dizer o quê? Tenha como objetivo na vida servir a Deus. Usar o corpo é isso. É para que você vive. Você usa seu corpo, ou seja, você vive para quê? É para juntar dinheiro? É para você de ter família bonita? É isso que o Paulo está ensinando. Use o seu corpo para servir a Deus. Ou seja, use o seu corpo para você realizar o trabalho de libertação da mente e com isso amar. Danilo. Me parece que existe uma força contrária que impede o cérebro de pensar com base nas verdades espirituais. Sinto que, no fundo, nos transmite esses ensinamentos para nos ajudar a educar essa máquina. Pergunto, deveríamos buscar em atos externos, tal como meditação, yoga, trabalhos espirituais, etc., tudo que pode nos ajudar a internamente calar a influência desse animal que mora em nós? Ou essa busca através das coisas externas apenas confundem o nosso foco? Eu não sei se foi a você, eu acho que eu já respondi uma pergunta dessa de dentro desse trabalho. Mas vamos lá. Você acha que devo buscar meditação? Deve. Se buscar. Se não buscar, não deve buscar. Você acha que eu devo buscar e não sei o quê? Deve. Se você buscar. Se você não buscar, não deve. Veja, você não pode criar elementos artificiais para realizar um trabalho que só depende de você. Já deixa eu falar uma coisa. Qual a diferença de você conseguir silenciar a mente, como você colocou, em estado de meditação ou em estado de ebulição social? Nenhuma! Vai ser você que vai ter que trabalhar junto à sua razão, lá ou cá. Então veja, você não pode aceitar dizer que isso é um caminho importante, porque não é. O caminho importante é o trabalho interno, não o ato externo. Então, volto a repetir, eu já falei sim, até a Fia falou, mas se a meditação faz bem para ele, faça. Faça, não tem problema. Agora, faça não deixando você tornar-se escravo da mente, que diz para você que é obrigado a meditar para poder conseguir. Porque na hora que você se tornar escravo dela, ou seja, na hora que você estiver preso por esse elo, a razão, você vai criticar todos que não fizerem.
Ai, mais, ainda vai dizer que se eles conseguiram, é mentira. Não conseguiram porque só com a meditação se consegue. Patrícia, tenho muito medo de não conseguir responder às provas com amor. Como perder esse medo? Amando. Amando o medo. Eu tenho medo de não fazer direito. Tenho. E daí? O que você quer que eu faça? Eu tenho medo. O medo está aqui. É o que eu acabei de dizer para o moço. Não é mudar-se. É mudar você. Amar aquilo que você acha que está errado em você. Aliás, só o ser humano acha que não pode ter erros. Errar é humano, mas também é espiritual. E muito mais espiritual que humano. Vajrakaya, como distinguir o ego humano do eu espiritual? Se tudo é roteiro para a prova, como viver o entendimento do ensinamento? É viver até mesmo o entendimento do ensinamento no nada? Vamos lá. Tenho 3 perguntas. Faz a primeira, Fia. Como distinguir o ego humano do eu espiritual? É muito fácil e muito simples. Tudo é ego humano. Nada do eu espiritual chega à sua consciência enquanto encarnado. Se tudo é roteiro para a prova, como viver o entendimento do ensinamento? Vivendo com o entendimento de que tudo é roteiro, nada é real, nada é verdadeiro. Veja, deixa eu falar só uma coisinha nisso aqui. Sabe como é que você combate a achuamento? No sentido da ansiedade de fazer, de resolver, de construir, de isso, daquilo, dizendo, não vai adiantar. Se eu fizer determinada coisa, ou se eu não fizer determinada coisa, aquilo só vai acontecer, só vai ser feito na hora que tiver que ser feito. É assim que você se liberta e põe em prática o ensinamento. É na hora que você, sabe, para você tanto faz você agir ou não agir. É, na verdade, o que nós já conversou outro dia. Rasas, tamas. Sabe, enquanto você tiver ansiedade de fazer, ou você tiver a omissão de fazer, você não atinge o fazer por fazer, que é o verdadeiro fazer. Sabe, existe um conceito, e você deve conhecer, que é o conceito da não ação. É preciso entender muito claramente isso. A não ação não é não agir, ou não agir de determinada forma. A não ação, ela acontece quando você faz sem intencionalidade, sem apego a uma intencionalidade. Ou seja, a não ação é aquela que é feita quando você está fazendo? Tô. Por quê? Não sei. Para quê? Eu não sei. No que vai dar? Também não sei. É essa a ação, é essa a prática. Então você me perguntou muito bem, se tudo é maia, se tudo é ilusão, se tudo é prova, como trabalhar essa prova sabendo disso? Sabendo que tudo é ilusão. Na hora que eu sei que tudo é ilusão, eu não fico comprometido com seres tal ou fazer coisa nenhuma. Carlos Cortez. Pode comentar? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja, as coisas muito certinhas de todas as religiões são humanas. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Cheguedo, hein? Não pode falar para ninguém. Quando o espírito se liberta do ego humano, acabam, somem todas as religiões. Todo espírito que você tem informação, que continua evangélico, que continua espírita, que é padre, que é espírito guiado por ego. Porque a religião é humana e só serve para o humano, como prova para o espírito. Então veja se isso não está dentro do que você acabou de falar, que Deus, de vez em quando vai e volta, utiliza-se de uma série de... Quantas pessoas tem na sala, Pia? 73. Isso não é nada, isso é uma porcaria. Eu gosto da minha igreja que junta 300 pessoas. Dá para começar a entender? Aqueles lá são doidos, olha, fica falando que eu não posso fazer nada, eu faço o que eu quero. Olha, diz que eu não tenho que me apegar ao meu filho. Como? Como eu não posso me apegar ao meu filho? São essas coisas loucas que são ditas não por uma grande quantidade de seres, mas é vivida por poucos e vivida sem alarde. É exatamente isso que Paulo está nos dizendo. Marco Marx. A missão Cristo foi toda pautada na divulgação da ideia do amor. Os apóstolos seguiram divulgando essa ideia e Paulo foi um grande propagador do amor. Mas a própria ideia do amor, da busca por essa transformação da ideia em vida, em amor no dia a dia, é um desafio que se mostra como o próprio gênero de provas de praticamente todos os seres. O amor é criticado, existe um preconceito e a própria palavra virou uma coisa sem graça. Está nas novelas, nos filmes, nos romances de botequim, mas não se torna concreto da forma como foi pregado. O novo mundo que chega trará um novo patamar para esse amor? Os seres humanizados terão uma visão mais pura desse amor? Não. De culpa, vamos dizer assim, tirar sua ilusão. Os seres humanizados não irão ter uma ideia desse amor. Vamos entender isso, o que eu estou querendo dizer. Tem uma complementação aqui, Joaquim. Fale. Ficou abaixo. Falo isso, Joaquim, porque muitas vezes eu acredito sentir isso, mas me culpo, me repreendo, pois não me sinto em sintonia com o que está ao meu redor e me calo internamente por isso. Então vamos só responder isso. O ser humanizado não vai sentir, conhecer esse amor. Eu vou tentar explicar. Tem algumas coisas na sua palavra aí que poderia nós conversar outro dia. Por exemplo, você diz que o ensinamento veio trazer o amor. Não, o ensinamento não veio trazer o amor. O ensinamento veio trazer o caminho para o amor. Porque o amor é o caminhar no caminho. É a sabedoria, a prática do ensinamento, e não o ensinamento. Mas depois nós conversamos sobre isso. Eu quero falar para você agora isso. O ser humano não vai conhecer esse amor. Por quê? Como nós
vamos dizer assim, relembrando muita coisa, vamos relembrar mais uma coisa. Existe uma coisa chamada mundo de provas e expiação. Esse mundo de provas e expiação, o instrumento deste mundo de provas, ou seja, aquilo que guia as provas, é a humanidade que o ser vive. Então, o termo humano, humanidade, ela refere-se apenas ao mundo de prova e expiação. E esses que ainda estão em prova e expiação não têm capacidade de sentir esse amor. Tem capacidade de se libertar da razão, mas não de sentir, de saber que está amando. Quem vai poder sentir, quem vai poder saber o que é esse amor, é o espírito que vier para o mundo de regeneração. Ele não será mais humano, porque não será mais essa prova. Nós, como não dá para explicar isso, né? Não tem como explicar isso, nós disse que quem vai encarnar para a regeneração viverá como espírito na carne. Então ele terá uma prova diferente daquela que é do ser humano. E este espírito que se viver com a condição de espírito na carne e não mais de ser humano, esse poderá conhecer este amor. Então o ser humano jamais. E essa questão da humanidade explica, inclusive, o terceiro segredo de Fátima, né? Que é o fim da humanidade. Não dos seres humanos, mas da humanidade que o espírito vive. PG Silva. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Pergunto, quem são as más companhias? Todos aqueles que lhe orientam para viver a vida humana. Se você quer ser espírito, se você quer lutar pela sua existência espiritual, aquele que está apegado à vida humana é uma má companhia para você. Por quê? Porque ele vive com outro objetivo. Sabe, é a mesma coisa, vamos dizer que você goste de samba. Aqueles que gostam de rock são uma má companhia para você. Por quê? Porque eles vão querer lhe levar para onde toca rock. É isso que Paulo está ensinando. A má companhia é ruim. Então veja, claro, você não vai conseguir se afastar ou ficar, porque tudo está programado. Agora, não leve, mesmo se você tiver que viver ao lado de pessoas que buscam a coisa material e você não tenha esse apego, não leve a sério o que essas pessoas fazem. Sabe, há muitos anos atrás, tinha um garoto que vinha aqui na sala. E uma vez ele disse para eu, Joaquim, eu estou tentando colocar em prática o que você fala. O que aconteceu foi que primeiro meus amigos disseram que eu fiquei maluco. Depois sumiu todo mundo. Porque eles querem sair, eles querem ir para a bagunça, e eu estou achando muito melhor ficar na minha casa ouvindo você. É isso. Bruno Silva. Poderia falar da relação de Cristo e a releitura que nos trouxe sobre os 10 mandamentos? Cristo não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Ele só disse, da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Então vamos dizer assim, ele aceitou toda a lei. Só deu a ela um novo sentido. Ao invés de você, por exemplo,
levar como uma ação coercitiva não matar, você viva com a seguinte questão: ame para não matar. Agora, foi só isso. Ele nunca falou sobre os 10 mandamentos especificamente. Cris, pode me ensinar a amar? Tenho ideia de refletir o respeito, mas e o amor? O respeito é o amor. Não existe paixão maior do que o respeito. Só cuidado com o que eu falei na primeira ou segunda conversa. Não existe amor se você ainda aplica ao outro o certo ou errado. Por exemplo, você respeita aquela pessoa mesmo achando que ela está errada. Não, aí não é amor. Amar é: eu respeito aquela pessoa e dou a ela o direito de estar certa, mesmo que o que ela pense seja diferente do que eu penso. O amor tem que passar por essa universalização, ou seja, dar a cada um o direito de se achar certo. Isso é importante. Darlan Couto. Amar a ansiedade, a gente não estaria criando outra prova, outro apego? O correto não seria não se apegar à ansiedade, porque quando não nos apegamos aos sentimentos que a mente nos dá, aí sim estaremos amando a Deus? Veja, há uma confusão e nós está sempre preparado para essas confusões que a razão cria. Eu não falei se apegar à ansiedade. Se apegar é você gostar de estar ansioso, é você querer estar ansioso, é você depender de estar ansioso. Isso é apego, é querer estar ansioso. Eu não falei isso, eu falei em amar. Eu acho que eu comecei a falar do ensinamento do Buda e não sei se acabei de falar. É o que eu disse. Oh, minha ansiedade, que maravilha, você veio, que bom te reencontrar, agora vai embora. Isso é amar a ansiedade. O contrário é você: não, ansiedade, sai para lá, sai, show Satanás, não quero você. Isso é outra posição. A outra: eu adoro ficar ansioso, é uma maravilha quando eu fico ansioso. Esse é o apego. Então, são essas 3 posições que você tem que escolher uma. Ou você vai lutar contra a ansiedade, ou você vai ter apego à ansiedade, ou você vai recebê-la, recepcioná-la, a ansiedade, e deixá-la seguir em frente. Agora, deixa eu só lhe responder por que este é o caminho para Deus. Primeiro, se você luta contra a ansiedade, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem que criou a ansiedade para você? A mente? A mente não existe. Quem criou a ansiedade foi Deus. Quando você luta contra a ansiedade, você está lutando contra o que Deus lhe deu. Lhe deu como prova, não lhe deu como posse. E por isso o apego é danoso à sua proximidade de Deus. Só a vivência com que Deus dá, que bom, Deus me deu ansiedade, foi muito bom, mas eu sei que ela é só uma prova. Pode ir embora, ansiedade. Esse é o caminho para Deus. Acho que agora deu para ficar mais claro, não deu não? Cris, poderia comentar esses versículos? 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Depois ela segue com outros versículos. Tá, vamos conversar sobre esse.
É o que eu já falei. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que querem ser humanos. Sabe, depois que o Papa, que deveria ser quem mais conhece de Bíblia, disse que ele não perdoava Judas, e o próprio Cristo diz: vai, amigo, faça o que você tem que fazer. A mensagem da cruz tem que ser uma coisa completamente louca. Você quer ver outra coisa louca? Malditos soldados romanos mataram Jesus. Ué, mas o Cristo, no início da sua conversa, ele disse: eu vou morrer na cruz. Que culpa que tem o soldado romano que crucificou ele? Você quer ver outra? Como é o nome do romano lá, Cefe? Como é o nome? Pilatos? Isso. O Pilatos diz para Judas, para Cristo: se você é mesmo filho de Deus, por que seu pai não manda um exército, não manda anjos para lhe salvar? E Cristo diz: se fosse para eu ser salvo, meu pai enviaria um exército de anjos. Então veja, está mais que claro que a crucificação era necessária, que Cristo sabia que passaria pela cruz e que a cruz era o caminho para se chegar a Deus. E se a cruz precisava de alguém que entregasse Deus, Jesus. Judas tem alguma culpa nisso? É isso, a mensagem é louca, não dá para compreender para aquele que quer defender a felicidade na vida, quando Cristo diz que a felicidade não é deste mundo. Aquele que quer defender a mensagem de ser crucificado é loucura. Não, ele tem que viver nababecamente. 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque se você realmente for ler o que está na Bíblia, ele destrói completamente tudo que você conhece até hoje sobre cristianismo, sobre o ensinamento de Cristo. Tudo que você ouviu até hoje, se você for reler a partir do momento que nós conversou, se você for reler com a visão espiritualista que nós vimos, está tudo mudado, não tem nada a ver com o que falou. Você quer um grande exemplo? O adultério. Não adultere. Aí vem logo com a história de mulher, homem, outra mulher. Adulterar é faltar com a verdade. Então o problema não é dormir com outra mulher. É faltar com a verdade, dormindo com a mulher ou não. É por isso que acaba com a sabedoria dos sábios. Aliás, o próprio Cristo tem um ensinamento que é muito enriquecido. Ele diz assim: que louvado seja Deus que mostra aos simples o que esconde dos sábios. Então o próprio auto-intitular-se sábio, não, já é um ato contra Cristo. Aliás, o Cristo pergunta assim nos ai, né? Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. O Cristo pergunta assim: vocês tomam banho e limpam o exterior. Quando é que vão limpar o interior? Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo é só ler. Sabe, teve um pastor que era um pastor jovem, que acabava de estudar muito,
e foi fazer o seu primeiro, como se fala, a sua primeira pegação. E ele chegou lá e disse, olha, me pediram para fazer a minha primeira pegação. E a minha primeira pegação seria sobre o amor. Me pediram para falar sobre o amar. E eu descobri, ele disse, que eu não posso falar nada sobre o amar. Por quê? Porque qualquer coisa que eu tiver que falar sobre o amar, eu terei que citar os que não amam. E na hora que eu tiver que citar os que não amam, eu não estou amando a eles. Então eu prefiro não falar mais nada. É claro que eu estou só resumindo, é muito grande essa pegação. Mas tá, é isso que é destruir a sabedoria dos sábios. Sabe, é você começar a entender que há muito mais dentro dos ensinamentos do Cristo do que até hoje você ouviu. Sabe, aquela fábula bonitinha do Cristo que nunca transou, do Cristo que não teve filho, sabe, aquela fábula bonitinha do pé na areia, tudo isso é só ilusão. O Cristo de olhos azuis e louro, naquela região não existe. Sabe, tem mais um detalhe. Cristo andava no deserto. Você já viu deserto ter água? Não. Então aquilo ali devia ser, ninguém devia tomar banho. Você já pensou um monte de gente andando no deserto sem tomar banho? Então não tem nada de bonito, de lindo, de polido. Isso fica só para aqueles que querem dolar pílulas para lhe vender a humanidade como se espiritualismo fosse. Só um detalhe, aliás, 2 detalhes. Primeiro, estou falando assim, não estou criticando ninguém. Sei que tem que ser assim, sei que isso é instrumento de karma, mas preciso lhe dizer que seguir esse caminho, como disse o moço lá, tudo é válido, mas nem tudo é válido para você. Segundo detalhe, já falei diversas vezes da simplicidade. Citei quando falei da simplicidade diversas vezes no nosso trabalho. Pelo amor de Deus, eu não me considero melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Aliás, não sou nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Continuando com a Cris, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso. Veja, deixa eu falar uma coisa, que eu também já falei, aliás, nós estamos repetindo muita coisa. Teve uma guerra lá no mundo árabe, que os americanos acharam que tinha que dominar, que aquilo lá era horrível, era uma como se diz, uma ditadura, era coisas impostas, que veja bem, no meio deste século, uma mulher ainda tem que usar uma roupa que cobre o corpo todo dela, cobre o rosto. Como é o nome da? Burca. Isso, essa roupa. Aí eles fizeram, que se armaram para fazer. Na véspera dessa guerra, milhares de pessoas foram para a igreja para rezar pedindo a Deus que não tivesse a guerra. E teve. Não é uma loucura você dizer que se você rezar para Deus para não ter guerra, não vai ter guerra? É justamente isso. A ação que Deus faz torna completamente doida a razão humana. A razão humana que acha que basta você fazer uma novena para ganhar uma caixa. Que basta você ir no centro espírita
desculpa, tomar um passe que você está livre de obsessor, não precisa mudar nada. Desculpa. É isso que fala aí quando diz que Deus transforma em loucura o ensinamento humano, a lógica humana. Então, sabe, só completando a história lá da OPA, as mulheres continuam usando até hoje, viu? Não tirou nada, não mudou nada. Por quê? Porque elas sempre usaram e vão continuar usando sempre. É da cultura dela. Isso é que precisa ficar. A sabedoria dos sábios é loucura, não vale nada. Lucas Vardil. Tive uma dúvida em uma das respostas. O ego gera compreensões racionais sempre que o espírito escolhe não amar universalmente, ou o ego é uma fonte contínua de compreensões cujo funcionamento independe do tipo de escolha sentimental do espírito? Veja, que a escolha sentimental do espírito nesta vida zela, entre aspas, um karma, zela uma colheita daquilo que foi plantado, isso não há dúvida. Agora, se essa resposta vai ser agora, vai ser daqui a 1 hora, vai ser daqui a 1 ano, 10 anos ou na próxima encarnação, só Deus sabe. Leonardo Costa Braga. Então, se o ato Deus faz e na vida tudo é prova, a cruz do Cristo está no sentimento de amar, independente do que aconteça, mas isso parece se perder todo o seu poder de escolha humano e se aproximar de um descontrole total sobre si mesmo e os outros. Perfeito! Olha que bonita frase. Isso parece um descontrole... Um descontrole total sobre si mesmo e os outros. Isso. Por quê? Porque esse controle que você quer ter é egoísta, moço. Veja, que controle você quer ter sobre o que você faz e sobre os outros. Controlar para que eles façam o que você acha certo? Agora, será que ele não tem direito de saber o que é certo? Será que ele não tem o direito de gostar do verde, tem que gostar do azul igual a você? Veja, é preciso, tudo isso é feito exatamente para quebrar esse controle. Para que você dê ao outro o direito de estar certo, apesar de pensar diferente de você. Enquanto você tiver o controle, você não vai dar ao outro direito de estar certo. Você pode até racionalmente dar o direito dele acreditar no que ele quer, mas ainda vai continuar achando que ele está errado. E quando você acha que ele está errado, você está sendo egoísta. Você está querendo a razão. A maior prova do amor é a doação da razão. Eu acredito nisso e acho que eu estou certo. Ele acredita naquilo e ele acha que está certo. E eu acredito que ele está certo porque ele acredita que está certo. Esse descontrole que você fala realmente é a mensagem louca. Por quê? Porque para o humano, como você falou, é preciso ter esse controle. O humano acredita que faz quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, o que ele quiser. Me desculpa, olha a sua vida. Não vou nem dizer para você olhar a vida dos outros. Olha a sua. Você consegue fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, para conseguir o que você quer?
Claro que não! Então esse descontrole existe. O problema é que o humano quer o controle e aí ele não aceita a mensagem louca, a mensagem do descontrole. E como você coloca, esse descontrole leva ao que ele falou lá? De não ter nada, como é que é? Deixa eu procurar. E se aproximar de um descontrole total sobre si mesmo e os outros. Não, mas ele fala que você, quando se descontrola, cai aonde? Mas parece se perder todo o seu poder de escolha humana. Isso. E se aproximar de um descontrole total. Isso. Mas veja, esse descontrole total sobre o outro, sabe qual é o nome? Fé. A fé é quando você abre completamente a mão do controle. Fé é confiar, entrega a Deus com confiança. Sabe, eu quero aquilo. Vou me libertar da ideia de que eu sou capaz de controlar as coisas para conseguir o que eu quero. E vou confiar em Deus, que Ele vai fazer o que Ele quiser. E o que Ele quiser, eu vou aceitar. Essa é a prática. Isso é fé. Isso é o caminho para, como se fala, para Deus. É o caminho que o Cristo traçou. É o caminho que o Cristo guiou para você, com os seus ensinamentos, porque todo ensinamento de Cristo é exatamente você perder esse controle. Ele manda não julgar, ele manda não condenar, ele manda não acusar, ele manda não amealhar bens, tudo isso é para você perder esse controle que você imagina que tem. E com isso você entrar na fé, que é outra coisa que o Paulo fala. Numa outra carta aos Romanos, ele fala que Deus aceita o Espírito não pelo que ele faz, mas pela fé que ele tem enquanto faz. Então, moço, pergunta do seu ego, a pergunta da sua mente foi muito boa, porque nos deu mais uma oportunidade para fazer outra coisa. Amar é jogar fora o controle que você tem sobre qualquer coisa. Bom, amigos, nós já passamos um pouquinho do horário e precisamos respeitar, porque temos amigos até de outros países, onde já é madrugada por lá. Ficaram algumas perguntas para serem respondidas, né? Rogério, César, Ramon e outros. Joaquim responderá durante a semana e a resposta será colocada nos lugares de sempre. Filhos, pode. Eu só ia me despedir. Boa noite, então, a todos. Joaquim ainda vai se despedir. Eu só queria, não vou dizer elogiar vocês, mas mostrar uma coisa para vocês. Eu, quando apresentei essa carta a vocês, na mensagem, eu falei de Paulo o espiritualista. E Paulo é. Mas de essa carta, principalmente, ela contém muitas coisas que, vamos dizer assim, fazem parte dessa mensagem, dessa loucura que é a mensagem humana. E existe justamente para você entender isso. Paulo fala, por exemplo, que a mulher tem que obedecer o marido. Que a mulher deve, dentro da igreja, cobrir a sua cabeça. Porque se não cobrir a cabeça é como se tivesse com o cabelo rapado. E tem outras coisas neste livro, nessa carta, que são extremamente humanas e que entrariam no choque com tudo que nós falamos hoje. Mas nós conversamos aqui 1 hora e tanto,
E nenhuma pergunta deste tipo, Joaquim, olha, aí tudo que você fala deve estar errado, porque ele fala isso. Nenhum momento nós falou para questionar se Paulo está certo ou não está certo. O que nós fez aqui, e isso é o que precisa ser feito, é, sabe, não ficar procurando sim cabeça de burro, mas querer compreender o caminho que precisa ser trilhado. Foi isso que nós fez hoje. Nós conversou sobre criar um caminho para poder caminhar. Então eu aproveito este final e peço à mãe para que esteja perto de todos nós e nos ajude a trilhar este caminho que nós fez, que nós começou a trilhar muito forte, começou a taçar muito forte a partir desta conversa. Na semana que vem nós vamos conversar sobre outro ensinamento e outras coisas, mas eu espero que nós mantenhamos o foco justamente neste trilhar, nessa trilha que está sendo criada com todas essas conversas. Se essa trilha for loucura para os humanos, deixe eles. Deus não cobra nada de ninguém. Deixe eles continuarem humanos. E nós, aqueles que realmente acreditam haver alguma coisa além de si e que quer viver para este algo mais, continuamos trilhando o nosso caminho. Que a paz do Deus esteja com todos vocês e que Maria possa, então, estar sempre pertinho de nós, não é isso? E que o nosso grande mestre e irmão Cristo continue nos amparando nessa criação da rota em sentido a Deus. Estejam em paz. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.